porque até então ele não havia cumprido com aquilo que era a vontade do império. Então ele estava naquela região exatamente para poder fazer a diferença. Mas do outro lado, a sua mulher tem o sonho. E naquela época se acreditava muito nos sonhos, como a todo momento, todo mundo, né, sempre fala de sonhos, isso e aquilo. Então a mulher teve um sonho de que a esposa dele, que não era para Pilatos se envolver com Jesus. Ela diz assim: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então ela o chama de justo. Não bastasse essas duas pressões, vamos chamar assim, tinha uma terceira pressão, que era a pressão dos religiosos. Só que os religiosos, inteligentes que são, eles deram checkmate em Pilatos, dizendo o seguinte: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E eles responderam: seja crucificado. Responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Né? Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Agora eu quero ler a passagem paralela em João, que diz assim, João capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, porque se ele diz que é filho de Deus aos olhos da religião hebraica, Pilatos já fica meio assim. Por quê? Porque havia já desde aquela época, até a cultura de hoje, né? Você percebe isso, principalmente na cultura italiana, eles chamam isso de... não é temor, esqueci da palavra, mas tem uma palavra que eles falam a respeito disso. Então Pilatos teve como que, vamos chamar assim, um respeito temerário em relação à declaração dos religiosos em relação a Jesus, que ele era filho de Deus. Paura, lembrei. O italiano, ele tem um nome para isso, que é o respeito acima da média. É o respeito, vamos chamar assim, etéreo, um respeito abstrato, que é paura, né? Não é, por exemplo, para mim que sou de um bairro, né, de cultura italiana, que moro num bairro de cultura italiana, não é muito raro a gente ouvir: eu tive paura. Ou seja, alguma coisa que eu não sei o que é, mas porque eu não sei o que é, vamos respeitar. É mais ou menos isso que Pilatos sentiu nesse momento. Vamos respeitar. Então, depois, João 19, versículo 9 diz assim: e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: onde és tu? Então ele, por causa dessa declaração dos religiosos, ele fica mais preocupado ainda. Juntando o sonho da mulher, da esposa dele, a pressão de Roma, que Pilatos não poderia pura e simplesmente matar ninguém mais, né? Ele já estava assim, a capivara dele lá na coroa de César já não estava boa, né? Então ele diz assim: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aí, versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pronto. Aí os religiosos, né, deram checkmate em Pilatos. Por quê?
Se isso ventilasse lá na coroa, lá no Império, lá em Roma, de que Pilatos havia permitido um homem viver se dizendo rei, era o pescoço de Pilatos que iria cair. Então, diante dessa pressão, Pilatos, lá em Mateus, a gente leu, Mateus 27, ele lava as mãos, ou seja, ele toma uma atitude covarde, uma atitude de intimidação. Ele foi covarde, ele se sentiu intimidado, pressionado, e ele não quis tomar atitude. E eu quero dizer com isso, né, que nós, servos de Deus, precisamos aprender a sermos pessoas de posicionamento. Por quê? Porque Pilatos se mostra acovardado, intimidado, ele percebe quem é Jesus, ele sabe o que está significando, ele é alertado pela sua esposa, nenhum marido é alertado pela esposa, né? Dizem que quando a esposa adverte, olha lá, hein? Alguém já falou assim, olha, se eu não tiver condição de ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz da minha esposa. Né? Então, é exatamente essa situação e essa condição que Pilatos está enfrentando. Por quê? Pilatos nos representa. Em muitas das nossas atitudes e dificuldades e circunstâncias, nós ficamos como que, desculpe o termo, esnucados. Não sabemos para que lado ou que canto correr, até porque aos nossos olhos não temos espaço. Mas o Senhor tem a direção. E Pilatos se posicionou de maneira covarde porque ele não se posicionou. Mas nós aprendemos com o tempo, e eu quero exortar a você e me exortar também, mas não existe, principalmente para nós que conhecemos a Deus, não existe em cima do muro. É lógico que sempre haverá uma decisão. A nossa decisão sempre será em relação à palavra de Deus, em relação às coisas de Deus, em relação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Por quê? Porque senão nós tomaremos atitudes que mais tarde seremos cobrados por elas. E nós, como servos e homens e mulheres de Deus, temos que aprender a desenvolver uma capacidade de nos apresentarmos diante do altar do Senhor, colocando as nossas vidas diante da sua presença a todo momento para que não sejamos pegos no contrapé, pegos numa indecisão, mas termos toda a linha de raciocínio. E o que Pilatos deveria fazer? Ele deveria seguir uma linha de raciocínio. Primeiro, ouvir a sua esposa. Segundo, tomar uma decisão em relação a Jesus. É claro que eu e você sabemos que tudo isso está na direção, né? Tudo isso está em conformidade com aquilo que o Senhor Deus já havia profetizado, claro. Mas isso não significa que Pilatos era um marionete diante de Deus e Deus estava movimentando Pilatos para Pilatos resolver matar Jesus. Não. Na sua onisciência, Deus sabia como terminaria essa história. E claro que isso estaria diante, né, de um plano perfeito de Deus. Mas o homem, Pilatos, poderia ter resolvido de uma outra maneira. Então ele se acovardou, pressionado politicamente, familiarmente, socialmente, territorialmente, em algo que ele padeceria mais tarde. Então nós entendemos aqui, claro, não obstante toda a história terrível que Jesus viveu pela nossa vida, em favor da nossa absolvição, da nossa libertação, claro.
Mas Pilatos mostra uma grande covardia. E ele se mostra oscilante, volúvel. Ora ele não quer, ora ele quer. Só que no mundo espiritual não tem em cima do muro. Ou bem eu decido de um lado, ou bem eu decido de outro lado. E quando eu não decido, presta atenção, quando eu não decido, espiritualmente falando, eu já decidi do outro lado. Por quê? Porque vamos pegar assim de maneira didática o ser humano. Quando o ser humano nasce, Davi fala que ele foi o quê? Nasceu em pecado. Não é assim? O ser humano nasce em pecado. Nós todos nascemos em pecado. Então, o nosso não decidir já decidiu. O pecado. Quando nós decidimos em relação ao Senhor, então nós decidimos em relação ao Senhor. E aquilo que seria, vamos chamar assim, a nossa vida natural, normal, ela é interrompida, bloqueada pela graça do Senhor, porque a graça do Senhor se manifestou em nossas vidas. E a sua graça nos levou à sua salvação. Então o que Pilatos mostra aqui é exatamente o que a maioria das pessoas, quando pensam a respeito das coisas de Deus, ficam meio assim. E por ficar meio assim, Pilatos tomou uma atitude completamente desfavorável àquilo que deveria ser, né, uma atitude consciente, coerente, amadurecida. E ele ficou, né, pressionado politicamente, pressionado por várias situações e facetas, ele achou por bem não decidir. Só que a sua não decisão foi uma decisão. A palavra do Senhor fala em João capítulo 19, versículo 17 o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Presta atenção. Olha como Pilatos escreveu na placa. Ele escreveu em grego, em latim, né, em hebraico. Então vamos lembrar o que significa isso? Veja o quanto ele tinha de consciência, mas ele optou por não decidir pelo Senhor. Optou por não decidir por aquele que ele havia se admirado, por aquele que ele havia conversado e percebeu a autoridade e o mover do Senhor em Jesus e através de Jesus. Ele escreveu em hebraico, escreveu em grego, escreveu em latim. Por que hebraico? Porque Jesus é rei dos judeus. Por que em latim? Porque ele é o Senhor de toda a humanidade. Ele é o Senhor prometido de toda a humanidade. Latim significa o quê? Significa um governo que era mundial, que era global na época, que era o governo romano. Mas ele também escreveu em grego, porque grego representa a cultura, o poder da mente, e que Jesus também é Senhor, e que Jesus está também acima de toda a cultura, todo o desenvolvimento, toda a educação, tudo aquilo que se diz racionalmente falando. Então ele é o rei em todos os níveis. Então Pilatos, ele foi usado pelo Espírito Santo, mas ele não se permitiu quebrantar pelo Espírito. Eu já falei isso para você. Uma coisa é ter o poder de Deus, outra coisa, né, é ter a glória de Deus. Nem sempre glória e poder estão na mesma pessoa. Claro, a glória e poder de Deus, né, não da pessoa, de Deus.
E é exatamente o que acontece. Como Caifás, quando ele declarou que precisava um homem morrer por todo o povo, toda a nação hebreia e por toda a humanidade, né? O próprio Caifás também foi usado pelo Espírito, mas ele não se permitiu invadir pelo Espírito Santo. A mesma coisa acontece com Pilatos. Ele escreve: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele coloca um tetragrama, YHWH, ou seja, Yahvé. Ele escreve Deus, Yahvé, Y, Yeshua, né? H é Nazareno, W, rei, e H novamente, judeu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Veja, ele brincou com as letras, brincou no bom sentido, tá? Porque está falando de Jesus. Ele brincou com as letras. Ele escreveu um tetragrama, que é exatamente o tetragrama usado em todo o Antigo Testamento. Então Pilatos poderia sim viver uma outra história se estivesse optado pelo Senhor, sendo o Senhor da sua própria vida, sendo o Senhor da sua própria história, sendo o Senhor do seu próprio destino. E a palavra do Senhor em Mateus 27, versículo 37, diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Lucas capítulo 1, versículo 31, diz assim, e para que se cumpra a palavra, né? Olha o que o anjo fala lá em Lucas capítulo 1, antes de Jesus nascer. Maria ainda estava engravidando de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará. Presta atenção. O anjo falou para Maria: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É por isso que quando Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus cessa o silêncio e fala: para isso é que eu vim. Por que ele fala para isso é que eu vim? Porque o anjo, profeticamente, já havia falado para Maria, antes da concepção de Jesus, que Jesus era para isso que ele havia vindo, para ser rei. Mas não um reino, nesse momento, terreno, mas um reino espiritual, do meu e do teu coração. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Jesus confessou. Jesus confessou. Ele próprio confessou. Aqui é para qual propósito de Deus ele havia vindo. Diz assim: Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então Jesus, ele quebra o seu silêncio quando Pilatos pergunta para ele: você é rei? E ele responde: para isso eu vim. Ou seja, ele fez boa confissão. Quando eu e você optamos pelo Senhor Jesus e o declaramos como nosso Senhor e Salvador, nós fazemos a boa confissão. E que essa boa confissão possa perscrutar todo o nosso coração e a nossa vida,
possa invadir o nosso interior, possa invadir os nossos sentimentos, e essa boa confissão encontre eco em tudo que fizermos, por onde formos, por onde andarmos, por onde nos manifestarmos. Por quê? Porque é a saúde perfeita, é a saúde eterna. Rei dos reis e o Senhor dos senhores, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos Pilatos não existem por aí, que tem toda a condição, todo o espaço, né? Todo o ambiente para poder decidir e não decidem. Por quê? Por causa de cultura, por causa de pressão, por causa de circunstâncias, situações. Não, nós somos daqueles que decidimos. Olha só o que diz Hebreus. Eu estou lembrando agora desse texto, nem peguei, mas eu vou terminar com esse texto de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre Moisés, que diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, é exatamente esse sentimento de Moisés. Que lógico, pela fé, de maneira espiritual, né? Ele optou por viver aquilo que o Senhor estava oferecendo, a despeito de toda a pressão que ele poderia vir a enfrentar e enfrentou. Claro, ele de repente pertencia à corte egípcia, depois ele passa a ser inimigo da corte egípcia. Imagina a pressão que ele não viveu. Mas ele optou por viver exatamente o propósito do Senhor na sua vida. E ele colocou em tal nível de que nada poderia remover ele daquela posição. Nada. E ele permaneceu assim até o fim. Jesus permaneceu até o fim. Eu poderia falar de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros que tomaram uma posição. E olha, nenhum deles foi frustrado. E eu trago essa palavra sobre a tua vida. Você não será frustrado naquilo que você optou, entendeu como sendo melhor, optando pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o teu Salvador, o teu Libertador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a